Fala galera, Leandro Cabral aqui. Olha só, acabamos de fazer o estudo de mais três empresas aqui para vocês, tá? Dessa vez a gente deu uma olhadinha aqui na Movida, na Cogna e na Ferbasa. Bom, a Movida, tô vendo aqui que ela teve uma receita que andou em linha até esse último trimestre aí, né? O lucro líquido dela já caiu bastante, então cabe um alerta aí, precisa entender o porquê dessa queda de lucro e também teve um certo aumento na dívida. Então, de maneira geral, não foi muito bom o resultado aí, né? Tivemos queda no lucro, tivemos um aumento na dívida, tá? Beleza, vamos entender melhor. A Cogna, mesma coisa. A Cogna teve aí uma queda na receita, teve também uma queda no lucro líquido, então não foi legal, né? Queda na receita, queda no lucro líquido, porém teve uma redução da dívida aí. Só que a dívida da Cogna também é de longo prazo, então tá tranquilo, né? É algo ali controlado. Já a Ferbasa, que foi a última empresa que a gente estudou aqui, tivemos um aumento na receita, então a Ferbasa foi bem aí nesse trimestre, também tivemos um aumento no lucro líquido e a dívida da Ferbasa andou ali em linha. Bom, eu pedi para o Brian aprofundar mais aí para a gente entender o porquê desses resultados, desses indicadores aqui, vai ficar mais fácil entender tudo isso. Para quem não conhece o Brian, é o nosso braço direito aí dentro das empresas. É o profissional que vai lá, liga com o RI, faz a reunião com o RI das empresas para entender na íntegra lá como funciona a empresa, qual é o fluxo do dinheiro dentro da empresa, né? Então, o Brian está bem por dentro aí desses resultados, por isso que eu pedi para ele trazer aqui para nós a explicação da evolução aí desses indicadores. Brian, tá contigo aí. Valeu, Leandro. E aí, pessoal, todos bem? Hoje nós comentaremos o resultado de mais três empresas. Hoje as empresas serão Movida, Cogna e Ferbasa. E aqui vocês verão a evolução dessas empresas agora no segundo trimestre de 2020. E agora já passando para o slide, nós vemos aqui o resultado de 2020. Eu sou o Brian Reis, aqui tem meu Instagram, caso vocês queiram me seguir também. E vale lembrar que não é recomendação de compra, venda ou manutenção desses ativos. Vamos começar falando aqui de Movida. Quem é Movida? Movida é uma empresa de locação de veículos que está em todo o Brasil e está entre as maiores companhias desse segmento. Então, ela é uma empresa que atua basicamente em três frentes: no RAC, que é o Rent a Car, na gestão e terceirização de frotas, que é o GTF, e os seminovos. Vale lembrar que essa empresa ela é do grupo JSL, né, que é o Júlio Simões, que atualmente mudou o nome para Simpar. Aqui nós temos já a DRE com os resultados da Movida. Então, aqui o que nós vemos? Que um aumento da receita em relação ao período anterior, lá de 2019. Nós temos um custo que também evoluiu junto com as receitas. E aqui é o ponto que é bem importante ser verificado, que é o resultado bruto, que ele acaba sendo menor em relação ao trimestre de 2019, e isso acaba impactando todos os resultados seguintes. No geral, as linhas estão meio que iguais, não teve uma evolução tão grande, tanto para positivo quanto para negativo. Nós vamos fazer alguns comentários. Um destaque aqui foi as despesas gerais e administrativas, e quando nós olhamos ali o resultado antes do resultado financeiro e de tributos, nós já vemos que tem um impacto grande, muito devido ao resultado bruto que foi menor nesse trimestre. E quando nós olhamos ali o lucro barra prejuízo consolidado do período, ele foi menor em relação a 2019. E vamos comentar alguns destaques que a empresa comentou agora no segundo trimestre de 2020. E assim nós conseguiremos entender o que aconteceu com a empresa para ter esse lucro menor e se foi ruim ou não de fato. Então, de acordo com a empresa, alguns pontos que ela destaca é que houve uma queda de demanda agora no segundo trimestre. Como vocês sabem, o efeito Covid impactou diversas empresas de diversas formas, algumas positivas, algumas negativas. No caso aí da Movida, ela acaba sendo impactada negativamente. Um lado positivo da empresa foi que os seus serviços de aluguel foram considerados serviço de necessidade primária, então ela não precisou fechar as unidades dela relacionadas ao aluguel de carros. Em contrapartida, as lojas que cuidam da parte dos seminovos, a equipe que cuida também dos seminovos, não puderam trabalhar durante a pandemia,
e essa parte da empresa acaba sendo impactada, já que a empresa teve que se reinventar durante a pandemia para conseguir realizar as vendas. E eu vou fazer uns comentários quando chegar na parte dos seminovos do que a empresa fez de fato. Então nós temos esse problema com a demanda, também tem a questão da ociosidade da frota, né? Porque como a demanda diminui, significa que eu tenho mais carros parados. Então o movimento que a Movida fez agora no segundo trimestre foi a venda da frota não operacional, uma parte dela. Então vocês verão que a frota diminuiu agora no segundo trimestre e eles comentam que no terceiro trimestre eles voltaram a comprar mais carros para recompor agora a frota, já que o nível de demanda começou a aumentar a partir de final de julho e início de agosto. Tudo isso também foi realizado devido à baixa visibilidade que a empresa tem em relação ao Covid, em relação à economia, de como que isso pode impactar nos próximos trimestres. Nós também temos um NPS, ou que é o Net Promoter Score, que é o nível que verifica a satisfação do cliente em relação aos seus serviços. Chegou num nível recorde, de acordo com a empresa. A Movida ela tem esse viés de focar muito no cliente, na percepção que o cliente tem no atendimento da empresa. Além disso, também teve um maior uso dos serviços mensais, que acabou compensando um pouco essa queda de demanda. Eles têm alguns serviços mensais que são de curto prazo e longo prazo, e também eles começaram a ajustar melhor a entrega desse serviço de acordo com o perfil do cliente. Outros itens que eles comentaram que foi bem positivo foi a utilização do Web Check-in, o delivery de seminovos, junto com o Delivery Collection e o app da Movida. Eles estão focando bastante no digital, eles mudaram algumas coisas, principalmente aqui nos seminovos, para não parar essa área de negócios da empresa. E além disso, eles comentam que começou a utilização dos seus serviços por muitos clientes novos, e principalmente clientes que estão usando de final de semana, além do corporativo. Aí quando nós falamos corporativo, nós estamos falando de tanto as pequenas empresas quanto as grandes empresas. Então basicamente esse é o panorama da Movida agora no segundo trimestre de 2020, e vamos falar do operacional. Bom, e aqui nós temos a parte operacional da empresa, que é uma parte bem importante para nós analisarmos. Aqui tem alguns destaques, como por exemplo a frota total, que eu comentei com vocês que ela foi reduzida devido à ociosidade da frota que teve agora nesse trimestre. Em relação ao número de diárias, tanto do RAC quanto do GTF, nós vemos uma queda principalmente no número de diárias do RAC. O GTF ele já permanece mais estável por ser um negócio um pouco mais resiliente, já que são feitos contratos. Nós também vemos uma queda da receita bruta média do RAC devido a uma mudança do mix. Vale lembrar que já no primeiro trimestre que eles comentaram, os funcionários da área de saúde, tanto quanto Ubers, que tem um ticket menor, eles também ofereceram alguns serviços para que esse público ele não parasse de utilizar os serviços da Movida. Já no GTF, há um incremento aqui do ticket, como comentei com vocês, é um serviço mais resiliente, e o número de carros vendidos agora no segundo trimestre foi bem maior devido ao que já foi comentado. Aqui nós temos especificamente do RAC GTF, aqui do lado esquerdo nós temos o RAC e do lado direito nós temos o GTF. Aqui nós temos a taxa de ocupação versus diárias médias, e aqui embaixo a receita média mensal por carro. Como vocês viram ali, teve uma decaída na parte do RAC, tanto na média da diária quanto a taxa de ocupação. Com o Covid as pessoas acabaram utilizando menos, e esse segundo trimestre ele impactou muito a empresa. As pessoas evitam sair de casa, evitam alugar, então isso acaba impactando. Só a parte de negócios, mesmo em relação ao RAC, que conseguiu manter um pouco mais essa taxa de ocupação e essas diárias. Já no GTF nós vemos uma operação totalmente diferente. Nós temos aqui uma frota média operacional um pouco menor, teve algumas vendas, mas não muitas. Mas quando nós olhamos o ticket médio em relação ao CDI, o ticket médio ele está num padrão bem maior em relação ao primeiro trimestre de 2020, e o CDI aqui já está em 2,6% na média do segundo trimestre, mostrando que a empresa está conseguindo rentabilizar bem, mesmo num cenário
igual esse do Covid, onde tem certas adversidades, e mostrando a resiliência do GTF. Em relação aos seminovos, foi o destaque agora do segundo trimestre, foi o destaque da linha de negócio da Movida. Quando nós olhamos aqui a evolução, o que nós vemos de bem interessante foi o recorde de receitas e ticket médio subindo. Nós vemos aqui que o segundo trimestre, o número de carros vendidos chegou a 18 mil, conforme aquela lista que vocês viram anteriormente. E o preço médio também vem subindo. De acordo com a Movida, a ideia é esse ticket médio continuar subindo, já que os preços dos carros na hora de compra também estão subindo. Então eles tentam manter um padrão bem adequado e consigam aí um spread bem interessante para a empresa para rentabilizar bem. Um ponto a relatar aqui dos seminovos é que, como eles estão fazendo várias vendas, a frota ela está mais nova em relação a 2019, ou seja, nós temos carros mais novos e isso pode possibilitar que a empresa consiga vender esses carros futuramente com um ticket bem interessante também. Aqui nós temos as linhas de custos e despesas, né? Nós vemos que o que destaca mais aqui são os custos em relação aos seminovos, que teve um aumento de custo maior. Vale lembrar, se eu tenho mais vendas, eu tenho toda a operação realizando essas vendas, né? Tem um custo maior, quanto mais eu vendo, mais eu tenho custo. Mas se eu consigo vender com um ticket maior, esse custo acaba sendo mais diluído em relação às receitas. Nós também temos os custos, tanto no RAC quanto no GTF. No GTF ele se manteve um patamar interessante em relação ao primeiro trimestre, mas maior do que o segundo trimestre. E no custos em relação ao RAC, ele já foi menor em relação aos 2 trimestres, mas vale lembrar também que foi a linha de negócio que mais sofreu. Um adendo que eu queria comentar aqui da linha de seminovos, vou até voltar aqui para comentar com vocês rapidinho dos seminovos, o que eles estão fazendo. Como a parte de seminovos não está podendo operacionar ali nas lojas físicas, eles desenvolveram todo o ambiente web, e então os vendedores estão fazendo todas as suas atividades junto desse portal com o aplicativo. Também eles colocaram um serviço de, além do cliente poder comprar aquele carro, o vendedor leva aquele carro até a casa do possível comprador, às vezes leva mais de um modelo para ele verificar qual modelo ali é mais interessante para ele. Então é uma empresa que viu o problema que ela tinha e conseguiu contornar de uma forma bem inteligente e conseguiu vender. E como vocês olham aqui no segundo trimestre, elas venderam muito. Aqui nós temos a parte de despesas, eu fiz alguns destaques. Teve um incremento das despesas com vendas, mas foi normal, já que eles venderam muito mais. E as despesas gerais administrativas reduziram. Isso é bem importante, mostrando que a empresa está bem atenta aos movimentos do cenário atual e tentando enxugar o máximo de custos para que a empresa continue com uma boa rentabilidade. Aqui nós temos em relação ao CAPEX, eu fiz só os destaques gerais. Um ponto interessante é que ela acabou investindo menos, conforme comentei ali no início. Eles fizeram um movimento de vender mais carros, eles compraram, mas numa proporção muito menor. E quando nós olhamos o total líquido, ele está negativo, ou seja, ela investiu menos e vendeu mais dos seus investimentos, que no caso seriam os carros. Então, por isso, tem esse resultado negativo, ou seja, entrou no caixa, ou seja, no fluxo de caixa operacional ali, 400 milhões de reais para a empresa. Em relação ao endividamento, a empresa ela acabou endividando um pouco mais em relação ao ano passado. Nós vemos que saiu de 1,9 bilhão para 2,2 bilhões. Esse é um incremento que não foi tão grande assim quando nós olhamos entre trimestres. Aqui tem alguns indicadores, principalmente um dos mais importantes aqui é o dívida líquida EBITDA, onde nós vemos que ainda está no patamar de 2,6. Está um valor, de acordo com a Movida, bem tranquilo. Ela já teve no passado indicadores maiores aqui, no valor de 3, acima de 3, e hoje ela vem trabalhando para manter esse patamar, chegar aí na faixa de 2. Eles comentam que o Covid acabou impactando muito nesse resultado, mas eles veem que provavelmente em 2021 eles consigam melhorar essa faixa. Já em relação às dívidas ao longo dos anos, nós vemos que o caixa atual, ela conseguiria pagar tranquilamente 2020 e 2021, então não é
tão crítica a situação da Movida agora em 2020 em relação ao Covid. Então, basicamente é isso que eu tinha para comentar de Movida. É um setor que acabou sendo impactado pela Covid-19, principalmente a sua principal linha, que é o Rent a Car, que é o aluguel de carro tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. O GTF, ele é um negócio bem resiliente, acaba trazendo uma tranquilidade para a empresa, e os seminovos acabou sendo aí o maior destaque para a empresa. Vale lembrar que ela acabou vendendo mais, diminuindo um pouco sua frota, já que haveriam mais carros ociosos, então carro ocioso é custo para a empresa e para eles acabou sendo mais interessante fazer essa venda e acaba também renovando a frota, já que eles tendem a vender os carros mais antigos, mantendo os carros mais novos. Isso acaba trazendo também uma visibilidade melhor para o cliente, já que ele tem um carro ali um pouco melhor, mais conservado. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar de Movida e vamos para a próxima empresa. E agora nós vamos falar de Cogna. Cogna, ela é uma instituição do setor educacional e uma das maiores empresas privadas do Brasil e do mundo. Ela já tem mais de 50 anos de mercado e ela atua tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Aqui nós vemos as empresas que compõem o grupo Cogna, que são a Croton, Platos, Saber e a Vasta Educação com a Somos, que foi adquirida agora em 2018. Aqui nós temos os produtos da Cogna, entre eles os destaques são o Ângulo, a Escola Pitágoras lá em Minas Gerais, a Editora Ática, a Editora Saraiva e a plataforma de ensino plural. Aqui nós temos a DRE, eu fiz alguns destaques que vocês podem olhar. No geral, o resultado da Cogna ela não foi boa, já vem ruim desde o primeiro trimestre de 2020. Quando vocês olham aqui receita e custos, eles ficaram em linha, mas o que impactou muito foram as despesas operacionais que consumiram praticamente toda a receita de bens e serviços. E com isso nós temos um prejuízo de 451 milhões de reais. Vamos fazer alguns comentários das linhas de negócios da Cogna, onde nós temos novamente Croton, Platos, Saber e Vasta. Vale lembrar que Croton ainda é responsável pela maior parte dos resultados da Cogna. Então, se essa linha de negócios vai mal, significa que a empresa tende a ir mal também. Como nós vemos aqui, houve uma queda de 25% da receita líquida, 43% do EBITDA, e isso acaba impactando negativamente o resultado da Cogna, apesar das outras linhas terem ido bem, levando todo o cenário do Covid. Em relação à Croton, o que eles comentam que a base de alunos ficou estável, porém houve uma redução de alunos do presencial, que tem um ticket maior, para alunos no EAD, que tem um ticket menor. No presencial também teve um aumento de evasão e possível aumento de inadimplência, enquanto no digital a taxa de evasão foi quase zero. Já na Platos, teve uma queda do produto presencial e um aumento dos produtos de linha digital. E já na Saber teve um recuo aí de 12% da sua base devido ao encerramento de 2 contratos com 2 escolas. E a Vasta foi a empresa que trouxe um resultado positivo, já que ela conseguiu adicionar mais de 700 escolas no seu portfólio, que vão utilizar tanto o sistema tradicional ou o sistema PAR, que é o sistema exclusivo da Cogna, e já no conteúdo complementar que ela distribui para escolas, teve um incremento aí de mais de 200 escolas. A Vasta é uma empresa que a Cogna tem bastante expectativa e ela acredita muito no potencial da empresa. Em relação aí algumas coisas que aconteceram, a empresa comenta que eles já vinham de uma aceleração para o digital, a ideia deles fazer uma mudança em relação ao mix de produtos, principalmente em relação à Croton. As outras empresas, Plato, Saber, Vasta, ainda são pequenas e, como vocês viram, representam ainda pouco no resultado em relação à Croton. Então eles estão fazendo algumas mudanças, principalmente na Croton, já que ela é responsável por grande parte dos resultados. Então, a Croton hoje, ela é uma empresa que ela tem muito dos seus serviços físicos, ou seja, ela tem diversos cursos, né? O seu portfólio ela é prestado tanto com prédios que são da própria Cogna, quanto de polos de terceiros, e
de acordo com o que eles comentaram agora no segundo trimestre, eles vão fazer agora uma mudança. A Kroton agora vai ter duas frentes, uma frente que é mais digital e uma frente que é mais física. E qual é a ideia? A ideia é que a maioria dos seus cursos estejam no portfólio digital. Qual é a vantagem disso? Tem um ticket menor, isso acaba sendo ruim a princípio, porém a escalabilidade é muito maior. Eles conseguem montar aquele curso do digital e conseguem entregar para muitas pessoas. E até para alunos que não são clientes hoje da Cogna. E eles conseguem atingir o Brasil inteiro. Basta você ter ali um acesso à internet, tenha um polo, seja da Kroton ou um polo de um terceiro para você realizar algumas atividades presenciais. E já do outro lado nós temos agora um portfólio dos campos físicos, no qual vão ter cursos mais premium, de acordo com eles. São cursos onde os tickets são maiores, onde eles vão também agregar maior valor nesses cursos. Então nós temos, por exemplo, cursos de medicina, cursos de enfermagem, psicologia, engenharias. Então, esses tipos de curso eles querem manter no presencial e os demais cursos fazerem a migração para o portfólio digital. Então eles ganham, de um lado, escalabilidade. Vai lembrar que o digital é um portfólio que tem uma margem muito melhor em relação ao curso físico. Você tem um custo aqui maior, que você tem que ter professores, você tem que ter a disponibilidade de prédios, ou seja, a parte física, e a disponibilidade de professores. Você tem custo com energia, água, telefone, tem todos esses custos fixos que são mais difíceis de diluir. E já nos cursos digitais, você tem essa margem porque tem vários custos fixos que você não tem já no portfólio digital e você consegue entregar para muitas mais pessoas. Então, essa é a ideia. Eles já vinham nessa pegada de digitalização. A Vasta é um exemplo, ela atende a parte de ensino básico e já tem todo um portfólio digital, tanto que eles comentam que eles conseguiram entregar serviço de qualidade para seus clientes na área de educação básica e agora eles querem fazer toda essa transformação na parte de ensino superior, seja graduação quanto pós-graduação. Então, basicamente é isso que eles comentaram. Então, a gestão já vem trabalhando nessa mentalidade de trabalhar no digital. Eles comentam que o digital está sendo bem aceito, principalmente agora com a pandemia, e isso acabou acelerando diversos processos que haviam dentro da Cogna de fazer essas transformações que eram 2021, 2022, 2023. Esses processos foram adiantados e já estão em andamento. Então, o que eles comentam basicamente é que isso pode trazer um diferencial muito grande para a Kroton, já que eles têm toda essa expertise dentro da Cogna e vão aplicar justamente a essa linha, que é a parte de graduação e pós-graduação. Aqui nós temos a abertura de receita e EBITDA de acordo com os negócios, né? Kroton, Vasta, Platos e Saber. Os resultados estão em milhões. Aqui vale comentar que o EBITDA é o EBITDA recorrente, ou seja, eles acabam retirando alguns itens. Tanto é que quando nós olhamos ali a DRE, nós vimos que o EBITDA já estava negativo em 400 milhões. E quando nós olhamos aqui, não tem nenhum resultado negativo, justamente porque eles colocam apenas o resultado recorrente. E entre eles não entra, por exemplo, o aumento da PCLD, que foi um dos maiores itens que impactou a Cogna de um modo geral. Como vocês sabem, ela trabalha com alunos e o ensino, principalmente o ensino superior, ele é meio que deixado de lado em situações econômicas igual às que nós estamos vivendo. As pessoas acabam tendo uma diminuição da renda ou têm uma visibilidade menor de como vai ser a economia no futuro, então as pessoas começam a cortar gastos. E educação de ensino superior é uma das linhas que acabam sendo cortadas nas famílias brasileiras. Já a educação de ensino básico é mais difícil das pessoas cortarem. O que acontece às vezes é tirar a criança da escola particular e colocar na escola pública, até porque a criança não pode ficar sem estudar, então acaba sendo um segmento mais resiliente e até por isso que a Cogna está focando muito, né, nesse segmento para trazer um pouco mais de perenidade em seus resultados, mas a Kroton ainda é a grande responsável pela maioria do resultado e se ela é impactada, a empresa é impactada como um todo. Aqui nós temos as contas a receber e o PCLD.
conforme vocês podem ver, o saldo de PCLD ele foi ampliado aqui, ó, na Cogna em geral. Ele aumentou em 2 bilhões, na Kroton também em 2 bilhões, ó, como vocês podem ver, praticamente todo o PCLD da Cogna vem da Kroton. Já Platos, Vasta, Saber e outros, o PCLD dele aumentou muito pouco em relação à Kroton, então nós vemos que isso acaba impactando muito. E além da PCLD, um outro fator que acabou impactando muito a empresa foi em relação ao contrato Scroll, que é uma garantia que é utilizada para quando você tem um negócio entre duas partes e esse negócio ele tem um risco muito maior, então é feito esse acordo e de acordo com a Kroton eles tiveram que dar uma baixa para cumprir a garantia desse acordo, já que a Kroton ela vem passando aí por algumas dificuldades, justamente porque o setor é pouco mais, não é tão resiliente. Vai lembrar que em 2018 ela fez a aquisição da Somos, mas essas transformações que ela fez dentro da empresa, deixando de ser Kroton e virando Cogna com suas 4 vertentes, também geraram gastos relevantes para a empresa. Falando aqui rapidamente do PEP, que é o Programa Estudantil de Parcelamento, ele veio em 2015 para substituir o financiamento que vinha do governo, o FIES. Ele teve uma participação muito relevante na Kroton, mas de acordo com o que eles comentaram, a ideia é acabar com o PEP. Então, em 2021 já não terá mais esse programa. Hoje está em 14% de toda a base. Eles preveem que no segundo semestre de 2020 chegue a 6% e em 2021 eles não vão mais oferecer o PEP. Aí você pensa, tudo bem, se não tem mais um programa de parcelamento, isso não vai prejudicar a empresa? Sim e não. Porque lembra que eu comentei com vocês da transformação digital da Kroton? Os cursos mais premiums tendem a ficar na plataforma física e já os demais cursos ficarão na plataforma digital. Então o que a Kroton vai fazer? Ao invés de fornecer o PEP para os alunos, ela vai fornecer, de acordo com o perfil daquele aluno, já o programa digital, o portfólio digital. Então, por exemplo, um aluno que quer fazer um curso de contabilidade, por exemplo, e aí ele não tem condições de pagar um curso presencial. A Kroton, o que vai fazer? Vai fornecer para ele a possibilidade dele fazer o curso digital, fazer o curso EAD. Então, é um curso que tem um ticket menor, vai caber no bolso daquele aluno. A empresa, ela não precisa se preocupar com o PEP, porque o que acontece? Ela tem que ficar gerando PCLD em relação a possíveis inadimplências que podem ocorrer, e com esse ticket menor, ela não precisa se preocupar com isso. Então, isso traz mais rentabilidade. É um curso que tem uma margem muito maior, o EAD, em relação ao curso físico. Então, no futuro, pode ser que a Kroton ela reverta essa situação atual e se torne uma empresa muito mais competitiva e com margens melhores. Aqui tem só a abertura dos custos e despesas da Kroton. Como vocês viram, aumentou bastante, né, em relação aos custos e despesas, basicamente com vendas e outras receitas. Já em relação ao caixa e endividamento, ela tem uma dívida muito grande, né? De acordo com a empresa, é um valor considerável, mas ainda está bem gerenciável. Por isso que eles adotaram essas mudanças e aceleração do digital para conseguir melhorar a margem, mas realmente quando nós olhamos a dívida líquida ainda é no valor aqui de 4 bilhões e boa parte do cronograma de dívida está aqui no curto e médio prazo, então é um caso bem arriscado ainda, Kroton. Se ela não conseguir executar muito bem todo o seu planejamento, ela pode realmente passar por um aperto muito grande e ela não conseguir honrar essas dívidas ou até passar o que foi definido no Covenant e as empresas que fizeram os financiamentos, elas executarem essas dívidas antecipadamente. Então é uma empresa que, se você quiser ter em carteira, você tem que acompanhar bem de perto, porque é um caso um pouquinho mais arriscado. Então é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês da Kroton. Só resumindo, ela está passando por muitas dificuldades, como vocês viram no resultado, ela tem uma dívida aí muito grande. Eles estão passando por um processo digital bem relevante, já fizeram isso ali na área básica com a Vasta e agora estão migrando isso para a Kroton. Eles querem dividir aí o portfólio, com a maioria dos seus cursos no EAD digital e os cursos mais premium no físico com um ticket
maior e ali tem uma margem também um pouco menor, porque tem toda a questão de custos fixos que são mais difíceis de diluir em relação ao portfólio do EAD. Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima empresa. E por fim, pessoal, vamos falar de Ferbasa. Ferbasa é uma indústria que está aí no segmento de ferro-ligas. Ela é uma das maiores fabricantes desse produto aqui no Brasil e ela também atua nas atividades de mineração, reflorestamento e metalurgia. Ela se situa na Bahia, para quem não sabia. E aqui vamos comentar rapidamente a DRE. Aqui nós temos o comparativo 2019 e 2020. Fiz alguns destaques, como nós sempre fazemos aqui, e nós vemos que a receita bruta ela foi maior que o ano de 2019, fortemente impactado pelo mercado externo, e assim a receita líquida acabou aumentando em comparação ao segundo trimestre de 2019. Com isso, nós vemos também umas despesas de vendas que foram ampliadas, e o resultado, antes do resultado financeiro, ele foi muito mais positivo do que 2019. E aqui entra um porém, que é o instrumento financeiro de hedge, ou seja, a proteção que a empresa faz para que ela consiga manter um preço um pouco mais competitivo quando faz as vendas no mercado externo, porque ela vende em dólares, só que ela recebe em real, no qual nós vemos aqui um impacto muito grande nos resultados. E por isso, quando nós olhamos o lucro do período, ele acaba sendo menor que o de 2019. Mas se não fosse essas operações cambiais aqui, que não tem efeito caixa, o resultado da Ferbasa teria sido bem melhor que o de 2019. E de acordo com a empresa, eles comentam que houve um aumento no volume de vendas, né, do mercado externo. Isso fez com que crescesse muito e impactasse positivamente os resultados da Ferbasa. Ela produz ferro cromo e ferro silício tanto para o mercado interno, que seria o Brasil, quanto o mercado externo, principalmente aí para Estados Unidos, China. Então, eu vou explicar um pouco do contexto para vocês entenderem como que funciona aqui a Ferbasa e por que ela está sendo impactada positivamente. Basicamente, ela tem como concorrente as empresas que estão na China e África do Sul. O que acontece é que a África do Sul, que é uma das grandes concorrentes, ela está passando por uma crise energética, e o que acontece é que as empresas desse segmento, elas dependem muito de eletricidade. E com isso, essas empresas que estão na África do Sul, elas estão sofrendo muito, pois elas não conseguem produzir efetivamente. E o que acontece? A empresa tem que ficar parada, a demanda aumenta, e a Ferbasa, agora em 2020, conseguiu aproveitar essa onda e está conseguindo importar muito, principalmente para a China, que é uma das maiores consumidoras desse minério. Então, a Ferbasa foi impactada positivamente no primeiro trimestre de 2020 e também no segundo trimestre de 2020. Algo que acaba diminuindo esse efeito positivo é a questão do preço das ferroligas, que vinha caindo desde 2018 e devido à alta demanda que tinha por essa commodity. Então, nós temos um preço que vem caindo, mas como o valor em dólar vem subindo quando comparado com o real, acaba impactando positivamente a empresa. Também é importante comentar que no comparativo 2019 e 2020 teve uma valorização média do dólar de 25%, mais ou menos, e isso traz um resultado muito bom para a empresa em relação às exportações. Outro ponto a ressaltar é que a empresa ela não parou durante esse período de Covid-19, ela estava em funcionamento, não teve interrupção nenhuma, nem da cadeia de suprimento, nem da de vendas, nem o quadro de pessoal. Então, com isso, ela conseguiu produzir normalmente e atender essa demanda nesses 2 trimestres. Um terceiro ponto também que é importante comentar é que, em relação ao ferro silício, a empresa ela vem mudando o seu mix. Ela vendia muito ferro silício comum e agora ela começou a produzir o ferro silício HP75, que é um ferro silício de uma qualidade muito melhor, e ele também tem um ticket mais alto. Então a empresa consegue reduzir volume, mas com esse ticket um pouco mais elevado, ela consegue compensar e trazer também um resultado melhor para a empresa. Agora, já falando da parte energética, não sei se vocês sabem, mas a empresa adquiriu em 2018 um centro de geração eólico, que é a BWG,
e ela ainda está sendo reajustada e também está sendo prejudicada devido aos ventos que não estão favoráveis na região da Ferbasa, e isso faz com que ela gere uma quantidade de energia menor do que o mínimo necessário, e aí nesse caso a Ferbasa ela tem que desembolsar a diferença porque ela não consegue cumprir por hora o que é contratado. Então, basicamente, esses foram alguns destaques que a empresa comentou nesse relatório agora do segundo trimestre, e vamos ver alguns outros itens sobre a Ferbasa em específico. Aqui nós vemos volumes e receita, nós vemos mercado interno e mercado externo. O mercado interno ele teve um volume muito menor que o primeiro trimestre de 2020 e também menor que o segundo trimestre de 2019. Porém, o mercado externo ele foi impactado positivamente e nós vemos que essa demanda cresceu. Como eu comentei com vocês, um dos maiores importadores da Ferbasa nesse ano de 2020 é a China, e com isso acaba trazendo um resultado mais positivo. Nós vemos que ali no comparativo com 2020, primeiro trimestre, e 2019, segundo trimestre, ela acabou indo bem, apesar de, em relação ao primeiro trimestre, ela ter caído um pouco, mas o ticket ficou melhor porque ela exportou muito mais para o mercado externo, e aí o dólar acaba ajudando um pouco também. Tanto que quando nós olhamos a parte de receita no total interno, que seria Brasil, ela tem uma queda da receita, isso já vem desde 2019, mas no comparativo do mercado externo, nós vemos um aumento, e aqui temos tanto o aumento de ferro cromo, que aqui o foco é China, e do ferro silício, justamente pelo fator do High Purity, que é o ferro cromo silício 75 HP. Então ele tem um ticket maior, isso auxilia o resultado positivo. E aqui tem o dólar médio praticado, que em 2019 era 3,92 e hoje está em 5,32. Isso é um fator que impacta muito a empresa, traz um resultado muito positivo. E então nós vemos que basicamente o que salvou a Ferbasa agora no primeiro semestre de 2020 foi a questão do dólar e da África não estar conseguindo atender a demanda da China, o que faz com que a Ferbasa ela consiga abocanhar um pouco desse mercado que está à solta. Em relação a custos e despesas, nós vemos que há um incremento em relação aos custos de ligas de cromo, liga de silício e demais produtos. Isso é natural, já que a empresa ela conseguiu exportar mais, então tem um custo também um pouco maior de você fazer exportação do que você entregar esse produto aqui dentro do país. E quando nós olhamos aqui no total geral, também tem esse incremento, mas no comparativo de quanto isso significa dentro da receita líquida, nós vemos que esses custos foram menores no comparativo com o primeiro trimestre e segundo trimestre de 2019, sendo bem positivo, mostrando que a Ferbasa ela conseguiu ter uma performance muito melhor. Aqui embaixo nós temos a parte de despesas. Aqui eu fiz só refazer aqui. E aqui embaixo nós temos a parte de despesas com alguns destaques na parte de vendas, na parte de participação de lucro e o total, que nós vemos que as despesas ficaram menores, também mostrando que a Ferbasa está sendo eficiente nesse ponto, e isso acaba sendo bem positivo para o acionista. Em relação a caixa e dívida, nós vemos que há um aumento das dívidas em relação a trimestres anteriores e o caixa se mantém num patamar até que positivo quando comparamos com o segundo trimestre de 19 e o primeiro trimestre de 2020. Isso acaba trazendo conforto para a empresa, ela não está tão alavancada e então mostra a solidez da empresa. E aqui nós temos algumas informações quanto a caixa, aplicações e os empréstimos de financiamento, tendo uma dívida líquida de 258 milhões. Aqui mostrando o EBITDA e o lucro, nós vemos que o EBITDA ajustado ficou em 132 milhões. Aí quando comparamos com essa dívida líquida, nós vemos que está aí um valor abaixo de duas vezes dívida líquida e EBITDA. Tem um valor saudável ainda para a empresa. Só lembrando que a grande maioria das empresas elas têm um covenant de até 3 vezes e meia o EBITDA, então ela ainda tem um fôlego muito grande. Nós vemos que o EBITDA veio subindo. Vale lembrar que parte desse EBITDA foi impactado positivamente pela questão
do aumento do dólar, quando comparamos com os outros trimestres. Porém, o lucro ele não cresceu tanto em relação ao primeiro semestre de 2019, aqui no comparativo total, porque a Ferbasa ela teve prejuízo tanto no quarto trimestre quanto no primeiro trimestre de 2020, impactado também pela parte da geração eólica de energia, acabou impactando, e alguns outros problemas que a Ferbasa teve nos trimestres anteriores. Então, basicamente é isso que eu tinha para comentar com vocês sobre Ferbasa. Aqui foi algo mais sucinto. Basicamente, ela é uma empresa que ela está no setor que é bem competitivo. Ela tem dois concorrentes grandes, que seriam as empresas que estão ali na África do Sul, empresas que estão na China. Ela trabalha com essa commodity, que é o ferro-cromo e o ferro-silício. Ela vem fazendo vários projetos para tentar melhorar a eficiência operacional, tanto que foi um destaque que eles também colocaram, foi a melhora da eficiência operacional na produção tanto de ferro-cromo quanto de ferro-silício. Isso faz o custo desses produtos diminuírem e a empresa se torna mais competitiva. Além disso, ela ainda tem uma porção muito pequena desse mercado. Com a redução da produção da África, ela conseguiu abocanhar isso. Porém, a empresa comentou que no terceiro trimestre, tanto a China quanto a África do Sul, elas retomaram a produção e temos que aguardar o próximo trimestre para ver como que a empresa vai atuar, se ela vai conseguir manter essas margens do segundo trimestre ou pelo menos as margens ali do primeiro trimestre. Então, basicamente é isso sobre Ferbasa, não tem muito mais que comentar aqui. E espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Bom, trouxemos algumas empresas um pouco diferentes, principalmente a Cogna, que foi bem comentada ao longo de agosto. Teve alguns problemas aí de pessoas que operaram opções da empresa e acabaram tomando um prejuízo. Para vocês entenderem um pouco tanto a parte do setor educacional e como que ela está reagindo durante o período da pandemia. Uma empresa aí que está diretamente ligada ao consumidor final mesmo, que é a Movida, e a Ferbasa, que mostra um pouco como está o mercado de commodity. Nós já tínhamos comentado de Klabin, que é de papel e celulose, e agora uma empresa que está na parte aí voltada mais para metalurgia. Então é isso. Comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dessas empresas, o que vocês acharam dos resultados, se vocês esperavam isso ou não, e até mais, pessoal! Então é isso, galera. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar seu like aí, se inscrever no canal e comente aí se tem alguma empresa que você gostaria que a gente trouxesse o resultado. E eu te vejo no próximo vídeo.